Bom dia, gente, tudo bom? Tudo certinho aí? Deixa eu aproveitar que já começou a gravação e deu 8h15 aqui. Vou mandar para vocês o, a listinha de chamada. Lembrem de preencher, por favor, tá bom? Tá aí no chat. No decorrer da aula eu mando de novo. Hoje, então, a gente vai continuar falando um pouquinho de proporções, gente, mas deixa eu só um aviso importante, tá bom? Que é semana que vem a gente fecha o primeiro bimestre. E só para reforçar com vocês, está lá, embora já esteja no Moodle, tá? Avaliação, tá bom? Então, entre os dias 9, perdão, 9 não, entre os dias 6 de julho a 10 de julho, vai estar disponível para vocês responderem o segundo questionário avaliativo e a autoavaliação, tá bom? Lembrando que é importante vocês colocarem o Moodle em dia para poder ter acesso as atividades, tá bom? Observe aí que a autoavaliação é a atividade número 31, tá bom? Nosso último questionário foi a atividade 17, então vocês têm que, né, atualizar lá entre o 18 e o 31. O questionário avaliativo 2 é a atividade 32, ou seja, para poder responder o questionário avaliativo, vocês precisam antes responder a autoavaliação, tá bom? Então isso é importante, tá? Eu deixo restrito assim, porque eu já tive caso de aluno que fez as provas, mas esqueceu de responder a autoavaliação, tá bom? Então, lembrem de pôr o Moodle em dia. No dia 6, na semana que vem, terça-feira de semana que vem, eu vou usar essa aula, que é a última aula do primeiro bimestre, para a gente fazer alguma revisão, tirar alguma dúvida, e aí isso vai depender mais de vocês do que de mim. Então, o que é importante? Tentarem resolver os exercícios, lerem o material, ver as dúvidas das aulas que vocês têm, porque o tempo é curto, então, assim, não dá para fazer muita coisa, mas dá para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então é importante que use bem essa aula, tá bom? Hoje a gente vai fechar a parte de proporções e vamos falar sobre números direta e inversamente proporcionais. Não só números, mas grandezas direta e inversamente proporcionais. Eu espero que dê tempo, como deu tempo, por exemplo, na turma de informática, para falar sobre regra de 3 simples e composta, que é só uma aplicação de números direta e inversamente proporcionais. Mas se não der tempo, não tem problema, eu já tenho organizado aqui, eu deixo para vocês gravado uma atividade que faz parte do conteúdo da aula, que é regra de 3 simples e composta, tá bom? Isso é só para quem, por acaso, tem alguma dúvida nessa parte, para daí, na semana do dia 13, né, que é a primeira aula do segundo bimestre, a gente poder, então, começar a parte de estatística, combinado? Então, fiquem atentos aí. Eu vou só voltar aqui um pouquinho para a gente recordar. Nós estávamos falando sobre proporções, tá bom? Algumas propriedades de proporções. Nós vimos 4 dessas propriedades. Eu tinha programado passar 7, tá bom? Então eu vou passar para vocês outras. E a última, então, que a gente viu foi essa da diferença, tá bom? E eu vou passar, então, uma outra que é parecida com essa, e fazer um exemplo. Passar outras duas, a gente fecha, então, essa parte. E vai para, então, grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Então, eu vou começar desses 5, mas é só para manter a numeração. Só lembrando que a aula de hoje, então, né, eu gosto de separar os dias, fica bom até para vocês estudarem, tá? A quinta propriedade de proporções diz para a gente o seguinte: se nós temos uma proporção, se x sobre y, o y ficou feio, né? Se x sobre y é igual a sobre b, então, antes, aqui a quarta proporção falava que você... Não, ok, eu passei isso justamente, é que subtrai em cima, agora pode subtrair embaixo, desculpa, isso mesmo. Dizer que você podia subtrair o denominador, então essa aqui vai dizer que a gente pode subtrair o numerador, tá bom? Então, x sobre y menos x é igual a sobre b menos a. Aqui, gente, é claro, quando tá essas divisões, tem que lembrar que não pode ser zero, né? Então, você não vai, né, tirar x nem tirar o b, ok? São sempre diferentes
de 0, tá bom? Então, só tomar esse cuidado. Naquela notação que eu passei para vocês, o que a gente está dizendo é o seguinte: se x, y, a, b é uma proporção, então x, y menos x, a, b menos a é também uma proporção, tá bom? É também, perdão, é também uma proporção. Se não ficou é uma também, né? É também uma proporção, ok? Bom, por que isso é verdade, tá bom? A ideia é muito parecida com o que acontece aqui, tá? Lembra, aqui a gente só escolheu K igual a menos 1. Mas lembra, essas propriedades que valiam para somar em cima também valiam somando embaixo. Bastava a gente inverter a propriedade, tá bom? Então, como é que você justifica essa quinta propriedade? A gente usa a quarta, primeiro, observando que se x, y, ab é uma proporção, então y, x, ba também é. E aí você repete a quarta e dá certo, ok? Só invertendo no final de novo. Eu quero concentrar mesmo no, no exemplo, tá bom? E eu vou passar para vocês, quem acompanha pela apostilinha que eu deixo lá para vocês. Na página 32, tem o exemplo 2.57. Perdão, página 32 não, falei errado. Página 34. O exemplo 2.57 é página... Isso, 35, perdão. Agora sim, 35. O enunciado é o seguinte, eu estou printando ele aqui para poder colocar. Diz o seguinte: em um parque de diversões, a razão entre adultos e crianças era a seguinte, olha só. Vou só printado aqui o exemplo. Na página 35, tá bom? Em um parque de diversões, a razão entre adultos e crianças é de 5 para 7. Se há 226 crianças a mais do que adultos, quantas pessoas temos ao todo no parque, né? Aí a gente vai fazer uso dessa propriedade 5 para poder resolver, ok? Digamos que x seja o número de adultos, ok? Então, x é o número de adultos. E y, o número, então, de crianças, ok? A informação do exercício, então, aqui a razão entre adultos e crianças é de 5 para 7. Então, adultos sobre crianças, 5 para 7, ok? Agora ele diz o seguinte: tem 226 crianças a mais do que adultos. Ou seja, se eu fizer a diferença entre crianças e adultos, y menos x, isso vai dar 226, ok? Essa é outra informação dada, ok? Como que você poderia resolver esse problema sem falar de proporção? Olha, sei lá, você pega o y, isola em função de x, vem aqui, substitui o y, multiplica com o usado e resolve. O que a gente vai fazer é usar direto essa propriedade 5, porque nós temos aqui, ó, uma propriedade diz o seguinte: se x sobre y é a sobre b, no caso 5 sobre 7, então se nós usarmos a propriedade 5, de maneira interessante, porque aqui embaixo aparece exatamente y menos x, a situação que a gente sabe quanto vale, certo? Eu sei que y menos x dá 226. Então, eu sei que x sobre y menos x vai ser quanto? 5 sobre, olha só, a sobre b, né? Então, fica b menos a, 7 menos 5. Agora, é interessante aparecer y menos x, porque nós sabemos que isso dá 226. Então, x sobre 226 é igual a 5 sobre 2. E aí o problema está resolvido, né? Só multiplicar cruzado, 2x é 5 vezes 226. Então, se eu vou pegar outra cor, mas se eu simplifico por 2, então 226 por 2 dá 113, então x é 5 vezes 113, e se você multiplicar isso com calma, isso vai dar 565, ok? Observe que isso não é um número de crianças, né? Esse é um número de adultos. Você tem 565 adultos. Quantas crianças você tem, então? Se são 226 a mais, então o y é 226 mais 565. E isso dá, então, 791 crianças.
Ok? Então, vou até colocar aqui 791 crianças. Aqui são 565 adultos. A pergunta era quantas pessoas tem no parque, certo? Então, é só somar crianças mais adultos. 791 mais 565, num total, então, de 1.356 pessoas no parque. Ok? Muito mais simples, por exemplo, do que montar uma equaçãozinha e resolver, né? Seria substituir, sei lá, igual eu falei, o y você substitui aqui, igual, né? Também pode usar assim para resolver, ok? Mas sai bem tranquilinho, tá bom? A sexta propriedade, gente, então, a sexta propriedade de proporções, só finalizamos o exemplo, né? A sexta propriedade diz o seguinte: se x sobre y for igual a sobre b, ou seja, x e y abriu uma proporção, então a gente estava sempre somando ou em cima ou embaixo, né? O numerador e o denominador. Agora vale uma coisa parecida, só que você pode somar em cima e embaixo. Então, xy é x mais a, y mais b. E isso ainda é a sobre b, ok? Essa eu vou deixar, então, como exercício, pensarem por que é verdade, tá bom? É simplesinho também. A justificativa fica como exercício. E vou deixar um outro exemplo como exercício, que vocês vão usar dessa propriedade para poder resolver. Vão usar ela duas vezes, tá bom? Então, qual é? Ele, inclusive, está resolvido lá no material que eu preparo para vocês. É o exemplo 2.59, tá bom? E aí, por exemplo, se houver dúvida nessa questão, a gente pode usar a aula da semana que vem, como eu falei, que é uma aula de exercício, por exemplo, para justificar a solução ou explicar alguma coisa que ficar de dúvida sobre ele, tá bom? Mas então, esse fica como exercício, tá bom? Então, exercício para vocês. Dona Maria deseja fazer 2,6 kg, né, de biscoito com 3 ingredientes, manteiga, açúcar e farinha. E devem estar na proporção 6 para 4 para 3. Então, quantas gramas de farinha ela deve utilizar, ok? Então, tá resolvido. Eu vou deixar já a resposta aqui, tá bom? Mas tá lá resolvido no livro. Ela precisa usar 600 gramas de farinha, ok? Mas, então, eu recomendo que tentem resolver, que é importante, tá bom? A última propriedade de proporções, antes da gente falar de número direto ou inversamente proporcionais, então é a propriedade 7, que diz o seguinte: então, se você tem uma proporção x sobre y é igual a a sobre b, então isso a gente consegue desmembrar, na verdade, em duas que são equivalentes. Nós podemos ter o seguinte: x ao quadrado, agora estou multiplicando, sobre xy é igual a sobre b, e x sobre y é a ao quadrado sobre AB. Então, vale muita propriedade aqui. Então, ora você pode multiplicar, ora você pode somar, como foi os anteriores. Vou só deixar essa justificada, ok? Então, por que isso é verdade? Antes da gente passar para números diretos ou inversamente proporcionais. Então, o seguinte, se x sobre y é igual a sobre b, então, observem comigo o seguinte. Lá atrás, as justificativas era somar alguém. Agora, o que eu vou fazer, se eu multiplicar por 1, eu não estrago a igualdade, né? Se duas frações são iguais, eu multiplico elas pelo número 1, então continuam sendo iguais. Ok? Acontece que, por exemplo, a gente pode escrever o número 1, que está aqui à nossa esquerda, como sendo... Ó, eu quero que apareça x ao quadrado, então eu posso multiplicar e dividir por x. Né? Porque x dividido por x... Vou até deixar de vermelho, assim, ó. X dividido por x é o número 1, né? Ok? É o número 1. Então, isso é A vezes B, A sobre B vezes 1. Agora, x vezes x é x ao quadrado. E x vezes y é xy. Isso é A sobre B, ok? Então, a primeira deu certo. Como que aparece a segunda?
é deixar esse mesmo aqui, o número 1, e trocar este número 1 por quem? Escrever como A sobre A, ok? Então, você justifique. Poderia ser só isso? Não, eu poderia multiplicar e dividir por y também, certo? Por exemplo, poderia aqui aparecer ainda o seguinte, xy sobre y ao quadrado, xy sobre y ao quadrado é a sobre b. E também x sobre y é ab sobre b ao quadrado. Então, multiplicar e dividir por b. Então, você escolhe a ordem que você quer fazer aí. Para aparecer a primeira, multiplique e divide por x. Para aparecer a segunda, multiplique e divide pelo a. Para aparecer qualquer uma dessas, multiplique e divide pelo y ou pelo b, ok? O fato é que a gente tem agora muitas maneiras de se trabalhar com proporções sem precisar trabalhar com equaçõezinhas diretas, tá bom? A gente pode usar dessas propriedades, fechando então essa listinha de propriedades, tá bom? Eu vou quebrar a página aqui, só para poder então falar sobre números direta e inversamente proporcionais, tá bom? Então, números diretamente e inversamente proporcionais, ok? Eu vou pegar aqui do materialzinho, que é mais rápido do que ter que escrever esta a definição, porque eu vou copiar diretamente do que eu montei para vocês, tá bom? Então, quando que duas sequências envolvendo os números são diretamente proporcionais? Depois nós vamos falar sobre inversamente também. O seguinte, nós vamos dizer que duas sequências de números, aqui que é importante para a gente, todos são diferentes de zero, tá bom? Todos não nulos. Essas sequências são diretamente proporcionais se a razão entre elas formar uma proporção, ok? Então, se eu pego o primeiro pelo primeiro, o segundo dividido pelo segundo, o último pelo último, isso dá sempre o mesmo número, ok? Ou seja, você tem uma proporção. Nesse caso, esse número que resulta aqui ainda é chamado a constante de proporcionalidade. Então, vamos ver alguns exemplos bem simplesinhos. Antes, eu vou printar dois exemplos lá do livro, mas antes eu vou começar com um mais simples ainda, que é o seguinte. Imagina que eu tenho essa seguinte sequência, por exemplo, 1, 2 e 4. E tenho, sei lá, 2, 4 e 8. Então, essas duas sequências são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu pegar a ordem, então, na ordem, o primeiro pelo primeiro, então, 1 sobre 2, isso é a mesma coisa que dividir 2 por 4, que é a mesma coisa que dividir 4 por 8, né? A razão sempre, né, já na forma simplificada, dá meio, ok? Então, você tem uma proporção. E no caso, meio, né, k igual a meio, é a constante, CT de constante, tá bom? De proporcionalidade, ok? Então, são diretamente proporcionais. Observe que um em relação ao outro está sempre dobrando, certo? Olha só. Então, 2 é o dobro de 1, 4 é o dobro de 2 e 8 é o dobro de 4, ok? Ou, olhando no sentido que a gente pegou, né? 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 4 é metade de 8. Então, a gente tem duas sequências diretamente proporcionais, ok? Então, observe que, por exemplo, de 1 para 2 dobrou, 2 para 4 dobra. Opa, 2 para 4 dobrou, 4 para 8 também dobrou. Essas razões são preservadas, tá bom? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de algo que não é diretamente proporcional, antes de pegar os exemplos do livro. Imagina então que eu tenho essa sequência aqui, ó, 1, 2, 3 e 1, 4, 9. Essas aqui não são diretamente proporcionais. Por quê? Observe o seguinte,
Né? Vou até montar uma tabelinha que fica melhor para a gente enxergar. Né? Mas, primeiro, se eu pego só a definição, eu tenho, então, 1 dividido por 1 é diferente de 2 dividido por 4, né? Que é diferente de 3 dividido por 9, ok? Essa primeira deu 1, a segunda dá meio e a terceira dá 1/3, né? Então, só aí já é o suficiente para justificar. Mas observa o seguinte, quando eu passo de 1 para 2, eu dobrei, certo? Mas aqui de 1 para 4, eu quadrupliquei. Quando eu passo de 2 para 3, então eu multipliquei por 1,5, né? 2 vezes 1,5 dá 3. 4 para 9, se eu multiplicar por 1,5, daria 6, né? 4 vezes 1,5, não 9, ok? Então, não há uma proporção entre elas. Perdão, essas frações não formam uma proporção, ok? Então, você tem exemplos de números que não são diretamente proporcionais. Agora, para dar alguns exemplos mais interessantes, eu vou pegar, por exemplo, lá o exemplo 2.63, está na página 37 do material de vocês, que é o seguinte. Sobre a velocidade do avião que está constante. Então, o exemplo C. Seguinte. Acho que fica melhor para ler assim. Um avião em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Veja abaixo a tabela que relaciona essas grandezas. Olha, transcorridos meia hora, andou 300 km, 1 hora 600, 3 horas andou 1.800, 4 horas 2.400. Observe que a frequência formada pelos tempos é diretamente proporcional às distâncias. Né? Se a gente observar a razão entre eles, se eu pego, né, meio e divido por 300, 1 por 600, 3 por 1.800 e 4 por 2.400, sempre dá o mesmo número, ok? No caso, já de maneira simplificada, 1 sobre 600. Assim, ó, veja que quando o avião se desloca por mais tempo, a distância percorrida aumenta na mesma proporção. Então, quanto maior o tempo do avião se deslocando, proporcionalmente a distância vai aumentar igual, ok? Não basta só que aumente, olha só. 1, 2, 3 aumenta, 1, 4, 9 aumenta, mas não aumenta proporcional, né? De 1 para 1, 2 para 4, 3 para 9. Não há proporção aqui que, se a gente fosse pensar em velocidade, nós estaríamos falando quanto? Estaríamos falando em 600 km por hora, ok? Se pensando em velocidade. Então, ele mantém isso constante. Em meia hora ele anda 300, em 2 horas 1.200, em 3 horas 1.800. Então, há uma coisa proporcional. O tempo aumenta e proporcionalmente aumenta o quanto ele andou, ok? Outro exemplo. Exemplo na sequência, exemplo 264, que é o seguinte, a gente vai até responder eles juntos aqui. Mas são intuitivos, isso tem a ver, por exemplo, inclusive com regra de 3, que eu falei que a gente precisa deixar gravadinho para vocês. O seguinte, Dudu trabalha preparando bolos para vender na feira. Ele é capaz de fabricar 24 bolos em 3 dias. Quantos bolos ele poderá fabricar em 10, ok? A gente está imaginando que ele mantém o padrão de produção, ok? Então, é uma coisa simples para a gente resolver se a gente observar a proporção, né? Qual é a constante de proporcionalidade? Olha só, se ele faz 24 bolos em 3 dias, então quantos bolos ele faz por dia? 8, né? 24 por 3 é 8, isso aqui significa 8 bolos por dia. Mas esse 8 para a gente representa também o quê? O que é a constante de proporcionalidade. Ó, ele só consegue fazer 8 por dia, ok? Então, em 10 dias, digamos que ele faça X bolo, ok? Mas se ele mantém a mesma produção, essa constante vai ter que ser 8, né? É natural a gente esperar. Ó, se ele faz 8 bolos por dia, em 10 dias ele vai fazer quanto? 8 vezes 10, 80 bolos, certo? Então, ele vai produzir 80 bolos em 10 dias. Daqui a pouco a gente fala sobre regra de 3, a gente poderia, então, para quem lembra, a gente poderia ter resolvido da seguinte maneira, né? Se você pensar bolos e número de dias trabalhados, certo? Então, ele faz 24 bolos em 3 dias, em 10 ele vai fazer X. É o que a gente montou aqui de maneira disfarçada. Como a gente tem uma proporção, então significa que 24 sobre
24 sobre x é 3 sobre 10. E aí a gente multiplica cruzado e também resolve o problema, ok? Em todo caso, aqui você chegar aqui, x são 80 bolos. Aqui, né, o interessante dessa primeira solução é que a gente está falando da produtividade, né? Olha só, se ele faz 8 bolos por dia, então se eu quero, né, se eu sei quantos bolos ele faz por dia, basta multiplicar pelo número de dias que eu tenho quantos bolos ele vai fazer no total, ok? Mas ainda assim bem simplesinho, tá bom? Uma coisa que a gente às vezes tem em mente, é importante, vou pôr até como observação, é que muitas vezes a gente está estudando coisas que são diretamente proporcionais, e a gente costuma dizer assim, olha, as duas são diretamente proporcionais, se uma aumenta, outra aumenta, se uma diminui, outra diminui. Isto não é o suficiente, tá bom, gente? A gente vai ver aqui um exemplo agora, eu já dei um exemplo, mas eu vou enfatizar isso só destacando como a área de uma figura, por exemplo, que aumenta, mas a outra grandeza não aumenta proporcionalmente, tá bom? Então, quando a gente está falando de números diretamente proporcionais, não basta dizer, olha, se um aumenta, o outro aumenta. Um exemplo simples da nossa vida. Se você pega dinheiro emprestado, se você pegou 100 emprestado, você ia pagar um tanto. Se você pegar 200, que é o dobro, você não vai pagar só o dobro a mais, você costuma pagar mais, porque cresce não de maneira proporcional, tá bom? Cresce acima dessa constante de proporcionalidade, tá bom? Isso pensando assim, peguei dinheiro num banco, numa coisa assim. Mas, trazendo para uma situação nossa comum, é pensar o seguinte, estava falando, né, assim, é bem comum a gente pensar, né, se um aumenta, outro aumenta, então digo que é proporcional. E isso não é o suficiente, aí a gente vai ver, por exemplo, pensando na área de um quadrado, tá bom? Então, eu vou montar uma tabelinha aqui com a área de um quadrado, e a gente vai ver que não basta simplesmente um aumentar para outra, e a outra aumentar para que sejam proporcionais. Deixa eu só tirar da cor vermelha, pôr na cor azul, melhor para ver. Então, vamos pensar o seguinte, só repartir aqui. A área de um quadrado, acho que a gente lembra como calcular, certo? É lado vezes lado. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho lado em centímetros e tem a área que é em centímetros quadrados, ok? Lembrando aqui, imagina que isso seja um quadrado, tá? Finge que é um quadrado, tá sem quadricular direitinho, mas se um quadrado tem lado L, a área desse quadrado é L vezes L, certo? A área é L ao quadrado. Okay? Então, por exemplo, se um quadrado tem lado 1, a sua área é 1 ao quadrado, que é 1. Se um quadrado tem lado 2, observe que, então, 2 ao quadrado é 4. Se ele tiver lado, sei lá, 5, então a área aqui vai dar 5 ao quadrado, 25. Se ele tiver lado 10, então você vai ter 10 ao quadrado, que é 100. De modo geral, já tinha escrito, mas então se tem lado L, a área é L ao quadrado. Observe que, por exemplo, se a gente pega só os dois primeiros, daqui para cá nós dobramos, certo? Então aumentou. Essa relação não é observada na área. Se você dobra o lado, a área não dobra, ela quadruplica. Se você multiplica por 5 a sua área, né? Perdão, o seu lado, a área você não vai multiplicar por 5, você vai multiplicar por 25. Então ela não aumenta de maneira proporcional. O que nós estamos dizendo é que as razões não prevalecem, certo? Se eu pego, por exemplo, 1 sobre 1, é diferente de 2 sobre 4, que é diferente de 5 sobre 25, que é diferente de modo geral de L ao quadrado, perdão, L sobre L ao quadrado. Okay? Então, se eu dobro o lado, a área eu quadruplico. Então, essas grandezas, embora um aumente e a outra aumente, elas não são diretamente proporcionais, ok? Ok, então não basta dizer que se um aumenta, outro aumenta, então é diretamente proporcional. Aí a gente tem um exemplo bem claro disso, tá bom?
Bom, também não são inversamente proporcionais. Você pode pensar, nem tudo é direto ou inversamente proporcional, né? Embora eu não tenha falado, gente, tem grandezas que não têm relação nenhuma. Essa, por exemplo, não é direta nem inversamente proporcional. A gente vai ver agora a noção para que sejam duas grandezas sejam inversamente proporcionais, mas tenha em mente, quando eu quero que seja diretamente proporcional, então eu estou pensando o seguinte, a divisão entre quaisquer duas delas, então se eu escolho qualquer aqui no meio, qualquer pedacinho, um dividido pelo outro, dá sempre o mesmo número. Dá sempre o mesmo número. Então, se um aumenta, o outro precisa aumentar, para que a constante seja a mesma. Se um diminui, o outro precisa diminuir para que seja a mesma. Quando a gente estiver falando de inversamente proporcionais, vai ocorrer o contrário. Não vai ser a divisão entre elas que é constante, mas sim o produto entre elas que é constante. E para o produto ser constante, então, se um aumenta, a outra necessariamente precisa diminuir na mesma proporção. Ou vice-versa, né? Se uma diminui, a outra precisa aumentar na mesma proporção, tá bom? Então, definição de grandezas inversamente proporcionais, ela é um pouco feinha, mas aí a gente pode trocar por essa que eu falei para vocês, tá bom? Primeiro eu vou pôr ela certinho, aí eu coloco corretamente aqui, corretamente não, mas observação que eu falei para vocês. Olha, então o seguinte, duas sequências de números, de novo, todos diferentes de zero, são ditas inversamente proporcionais, se acontece o seguinte, lá, diretamente, era x1 dividido por A1, x2 dividido por A2, xn dividido por AN. Aqui, inversamente, é x1 dividido pelo inverso de A1, x2 dividido pelo inverso de A2, xn dividido pelo inverso de AN. Toda essa razão, né, é sempre constante. De novo, essa K é chamada constante de proporcionalidade, ok? Mas daí eu faço uma observação que é o que a gente usa na prática no dia a dia, tá bom? Então, observação. O seguinte, por isso foi bom até falar de revisão de frações. Quando eu pego, por exemplo, x1 e divido por 1 sobre A1, então eu estou dividindo duas frações. Como é que eu divido frações? Eu pego o primeiro, conservo, né, porque é x1 dividido por 1, pelo inverso da segunda. Então eu fico com x1 vezes A1. Né? Ah, e se fosse x2? Então eu fico x2 vezes A2. Ah, e o último? Xn vezes AN. Então, nós vamos usar esta ideia aqui para números serem inversamente proporcionais. Olha, x1 vezes A1 tem que ser x2 vezes A2, tem que ser xn vezes AN, tudo isso igual a uma constante k, ok? Então, essa aqui para a gente é o que a gente usa como a noção de grandezas inversamente proporcionais. E por que elas são inversamente proporcionais? É o que eu observei, olha só. Então, sei lá, observação 1, né? Observação 2, a gente observa, nota o seguinte, que um x vezes o A equivalente, isso dá um mesmo número K, ok? Então, observe comigo, se eu tiver que aumentar esse valor de x, como o produto não vai mudar, então eu tenho que diminuir o valor do A. Ah, se eu diminuir o valor de x, então eu tenho que aumentar o valor do A. Vamos pensar numa situação bem simples. Eu quero que esse produto dê 4, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer 1 vezes 4, ok? 1 vezes 4 deu 4, né? O x e o A. Agora, se eu dobro 1, então eu preciso dividir pela metade o 4. Para o produto ainda, o produto não vai mudar, eu quero que sempre seja 4. Agora, se for 4, vai ter que ser 1. Ah, e se for 8? Então tem que ser meio. Então, na medida em que um aumenta, o outro diminui, né, reduz proporcionalmente, ok? E vice-versa. Se a gente olhar, eu estava olhando aqui à esquerda, se olha à direita, olha só, meio para 1 aumentou, então 8 para 4 reduziu pela metade. 1 para 2 dobrou, 4 dividiu pela metade. 2 para 4 dobrou, 2 dividiu pela metade. Então, se um aumenta, o outro diminui, para que esse produto continue sempre sendo constante, tá bom? Então, essa é a distinção entre números direta e inversamente proporcionais. O inversamente proporcionais, o produto é sempre constante, então isso faz com que se um aumenta, o outro precise reduzir na mesma proporção, ok? E vice-versa, tá bom? Então, eu só falei, não escrevi isso aí, mas deixem anotado, tá bom? Aqui eu estou dizendo que se esse produto vale K, então, por exemplo, 1 tem que ser o K dividido pelo outro, ok? Então, se o X aumenta, o A
reduz na mesma proporção. Se o X diminui, o A tem que aumentar, ok? Então, aqui está um exemplo bem bobinho, mas que exemplifica bem essa ideia, tá? Deixa eu pegar um exemplo mais interessante, que é o exemplo 2.69, tá bom? Então, o exemplo 2.69, tá lá na postilinha que eu preparei para vocês, diz o seguinte, olha, um ciclista faz um treino da prova de 1.000 metros contra o relógio, ok? Então, a pista que ele vai correr, normalmente é uma pista circular, ok? Tem 1.000 metros. E aí, ele mantém em cada volta uma velocidade constante, obtendo um tempo correspondente igual a essa tabela aí. Então, na primeira volta, por exemplo, ele foi a velocidade de 5 metros por segundo. Então, ele gastou 200 segundos para fazer a volta completa, certo? Na segunda volta, por exemplo, ele aumentou para 8 metros por segundo. Então, gastou 125 segundos para fazer, ok? O que importa é que a distância da pista não vai aumentar. Se ele aumenta a velocidade, então ele reduz o tempo para fazer a volta. Ou se ele diminui a velocidade, ele aumenta o tempo, né? Ok? As coisas têm que ser proporcional. Agora, observe, por exemplo, de 5 para 10, se ele aumentou para 10 metros por segundo a volta dele. Então, o tempo cai pela metade. Se ele antes gastava 200 segundos para fazer a volta, agora ele gasta 100. Se, por exemplo, em vez de gastar 10, ele gasta 16, ele vai à velocidade de 16 metros por segundo. Então, em relação ao 8, ele dobrou a velocidade dele. Então, vai reduzir pela metade o tempo para fazer a volta. A mesma coisa aqui, por exemplo, de 10 para 20, olha só. Ele aumentou a volta, a velocidade dele, para 20 metros por segundo. Então, se antes era 100 segundos para fazer uma volta, agora são 50, porque nada disso muda, tá bom? Observe que a sequência formada pelas velocidades em cada volta é inversamente proporcional ao tempo que foi necessário para completá-la. Né? A gente observa, por exemplo, que 5 vezes 200 é 1.000, 8 vezes 125 é 1.000, 10 vezes 100 é 1.000, 16 vezes 62,5 é 1.000 e, por fim, 20 vezes 50 dá os 1.000 metros da pista, tá bom? Então, observe que quando o ciclista, eu já falei, mas só para ler que está aqui no exemplo, o ciclista aumenta a sua velocidade, o tempo correspondente diminui na mesma proporção, tá bom? Por isso são inversamente proporcionais. Ao dobrar a velocidade de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo, o tempo para completar a volta passa a ser metade do anterior, né? De 5 para 10, dobrou a velocidade e o tempo reduziu pela metade, ok? Vou deixar um outro exercício para vocês pensarem, tá? Para vocês resolverem durante a semana e trazerem de dúvida para a próxima aula, ou não, né? Caso acharem simples. É o seguinte, olha, então a questão. Uma fábrica de alimentos para animais possui 3 máquinas iguais, as quais conseguem produzir 1 tonelada de ração em 14 dias, caso funcionem juntos. Se a fábrica comprar outras 4 máquinas iguais, em quanto tempo as 7 máquinas trabalhando junto vão produzir 1 tonelada de ração? Então, observe o seguinte, tinha 3 máquinas, e faziam 1 tonelada de ração em 14 dias. Agora, se eu comprar com mais 4, ou seja, eu subir para 7 máquinas, em quanto tempo elas vão produzir 1 tonelada de ração? Observe que nós aumentamos para 7 ao todo e elas produzem o mesmo tanto. Então, é esperado que gaste menos dias, certo? Olha só, se fossem 6 máquinas, a gente ia fazer esse trabalho em 7 dias, não é verdade? Porque metade dos 14. Então, tem que ser menos do que 7 dias a resposta, ok? Então, fica a dica para vocês poderem pensar sobre esse problema, tá bom? Vou falar aqui, então, rapidinho de regra de 3 simples e composta. Fazer um exemplo de cada e a gente fechou.
Bom, gente, regra de 3, na verdade, é só uma aplicação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. A regra de 3 simples vai ser diretamente proporcional quando as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. A regra de 3 simples ela é inversamente proporcional quando as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. E a composta é que ela mistura. Você pode ter grandezas que são diretas ou inversamente proporcionais. Mas tudo isso é uma aplicação da anterior. Então, por exemplo, a maneira como você resolve essa questão, ou como você resolve esta aqui, é por meio de regra de 3, tá bom? Mas assim, só para ilustrar por meio de alguns exemplos, tá bom? Então a gente fala primeiro da regra de 3 simples. A regra de 3 simples, como foi, então, ela vai envolver para a gente grandezas que são ou ambas diretamente ou ambas inversamente proporcionais, ok? Então, como eu falei, é um dispositivo método prático conhecido para resolver problemas que envolvem grandezas diretas ou inversamente proporcionais, ok? Então, vamos ver um exemplo, e isso fica mais claro por meio de exemplos, e aí o truquezinho da setinha para quem não conhece, ok? Então, exemplo 1, também está lá na postinha de vocês, o exemplo 2.72, tá bom? É importante vocês lerem, gente, essas coisas que eu estou tirando, tudo eu deixei lá pronta para vocês, tá bom? Então, mesmo quando perde uma aula, ficam dúvidas, vocês conseguem ver a solução desses problemas lá, tá bom? Um conjunto de 3 impressoras industriais, olha, até de impressora, é parecido, outra era de máquina e essa é de impressora, tá bom? Mas um conjunto de 3 impressoras industriais, todas iguais, é capaz de imprimir 2.400 folhas em 1 hora, caso as 3 máquinas trabalhem juntas, ok? Quantas folhas serão produzidas se utilizássemos 7 dessas impressoras? Então, é bem simples para você resolver esse problema. Digamos que NI seja o número de impressoras, ok? Então, NI, número de impressoras. E aqui eu tenho, então, NF, número de folhas, ok? Observe que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? Olha, se as impressoras são as mesmas, a produtividade delas são a mesma, se eu aumento o número de impressoras, então eu aumento o número de folhas impressas proporcionalmente. Então, a gente costuma denotar isso da seguinte maneira, pondo as duas com a setinha para cima. Quer dizer que se um aumenta, ou se uma diminui, outra diminui. O exercício diz para a gente o seguinte, olha, se você tem 3 impressoras, você consegue imprimir 2.400 folhas. Agora, se você vai usar 7 impressoras, quantas são o número de folhas que você vai montar? Ok? E agora, então, fica simples resolver, é só a gente usar o que nós conhecemos sobre grandezas diretamente proporcionais. Como são diretamente proporcionais, eu sei o seguinte, que 3 sobre 2.400, né, um sobre o outro, é 7 sobre x. Pronto, nós temos uma proporção. Resolve como? Simplesmente multiplicando cruzado. Você pode, sei lá, em algum caso, algum exercício, usar alguma dessas propriedades que ficou para trás que a gente viu, mas aqui, mais simplesinho resolver multiplicando cruzado. 3 vezes x é 7 vezes 2.400. Antes de ir multiplicando, observa o seguinte, eu posso simplificar por 3, né? 2.400 por 3 é 800. Então, x, 7 vezes 8, 56, com 2 zeros, 5.600 folhas aqui em 1 hora, tá bom? Então, assim, folhas por hora. Ok? Então, você consegue fazer 5.000, imprimir, né? Imprimir 5.600 folhas em 1 hora. O próximo exemplo é sobre grandeza, então, que são inversamente proporcionais, só para ficar claro isso, então, para a gente ver como é que funciona essa história da setinha. Seguinte. E é intuitivo quando a gente monta um problema para resolver. Olha, 5 homens levam 20 dias para construir um telhado. 5 homens, 20 dias para construir um telhado. Quanto tempo um conjunto de 8 homens levará para realizar esse mesmo serviço? Aí você tem que admitir, né? Impressora e máquina é mais fácil, né? A gente também tem que dar uma situação ideal para resolver o problema, né? A gente vai admitir que todos eles trabalham o mesmo tanto, né? Então, assim, não tem um que trabalha... eu vou trazer um cara que trabalha muito mais do que o outro, né? Não. Então, assim, na média, eles vão trabalhar o mesmo tanto.
Então, nós temos, assim, a quantidade de funcionários, digamos assim, trabalhadores, e os dias, ok? Olha, se 5 gastam 20 dias para fazer o serviço, então agora eu passo para 8, certo? 8 vão gastar quanto? Observe o seguinte, se eu aumento o número de pessoas trabalhando e não aumento o número de serviço, então eu vou reduzir o número de dias, né? Então elas são inversamente proporcionais. Fica simples pela setinha, né? Olha só. Se eu aumento o número de trabalho, de pessoas trabalhando, eu diminuo o número de dias, ok? Né? Então, se o serviço não aumentou, vamos fazer o telhado. O telhado não mudou de tamanho, não inventou nada no meio da obra. Então, se eu aumentar o número de pessoas, eu tenho que reduzir o número de dias, né? Senão, estão, na verdade, me enrolando na hora do serviço. Okay? Então, portanto, são inversamente proporcionais. Bom, se são inversamente proporcionais, gente, então fica simples resolver o problema, certo? Lembra que a multiplicação não se altera, mas só para lembrar a propriedade que eu passei para vocês, dizia o seguinte, olha, 5 dividido, propriedade não, definição, por 1 sobre 20, é 8 dividido por 1 sobre x, né? Então, na verdade, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 5 vezes 20, isso é 8 vezes x, ok? Então, você fica com 8x igual a 100, então, x é 100 dividido por 8, dá 12,5, ok? Bom, aí depende do problema, né? Se o problema falar o seguinte, ele trabalha 6 horas por dia, então quantos dias ele gastar? 12 dias inteiro, mais metade de um dia, metade de 6 horas, 3 horas. O número mínimo de diárias que você ia pagar, não, então, ninguém recebe meia diária, certo? Então, 13 diárias. Então, depende da situação, cada problema tem uma situação ou outra, tá bom? Então, eu fecho a aula aqui, gente, o seguinte, recomendo, então, para não precisar passar um vídeo gravado para vocês nem nada, eu vou deixar o exemplo de a regra composta para vocês tentarem resolver, porque, como eu falei, isso é uma revisão também, né? Caso tenha dúvida, a gente pode resolver na próxima aula, tá bom? Então, a regra de 3 composta mistura grandezas que são direta e inversamente proporcionais no mesmo problema. Então, eu vou deixar um exemplo de uma abelha que envolve abelhas, galões e quantidade de quilômetros que elas conseguem percorrer, ok? Então, para vocês pensarem, fica como exercício, aí eu posso tirar dúvida na aula, caso tenha alguma dúvida sobre essa questão. E, fechando aqui, este outro exemplo, que na verdade ficou como questão, esta não está resolvida. Prontinho. A primeira, em um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar 7.000 quilômetros. Quantas abelhas iguais a ela conseguiriam voar 1.000 quilômetros se houvessem 10 galões compartilhados? E a segunda, em uma empresa de construção, 20 caminhões são capazes de descarregar 160 metros cúbicos de areia em 8 horas. Quantos caminhões são necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas, tá bom? Voltar aí na sala. Perguntas, comentários? Listinha de chamada de novo. Ok, gente, então assim, o reforço, né, já foi dado, a gente no segundo bimestre, nós vamos começar a parte de estatística, mas lembrem, falaram, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, e muitos nem responderam a prova, né, então lembrem de pôr o seu Moodle em dia, resolva os exercícios, vamos usar a aula da semana que vem, terça-feira, para tirar dúvida, tá bom? Qualquer dúvida, usem bem esse tempo, tá? A gente, então, se encontra na semana que vem para tirar essa dúvida e fechar o primeiro bimestre. Eu que agradeço vocês, viu? Uma boa semana para todo mundo. Tchau, viu, gente? Se cuidem também.